Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos de férias e pregando a palavra de Deus. Deus falou ao meu coração esses últimos dias, que estamos próximos ao Natal, sobre um texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 2, do verso 1 em diante. Peço que você abra sua Bíblia para Mateus, capítulo 2, do verso 1 em diante. Mas antes, deixe-me te falar uma história. Imagine que em uma terra muito distante, de cavaleiros, guerreiros e um rei muito maldoso, que oprime violentamente um povo. Distante, houve uma profecia, que viria um outro rei, viria e nasceria de uma manjedoura. Nasceria humilde, nasceria para governar, mas o tratariam como servo. Nesse mesmo interim, magos de uma magia distinta viajam até ao encontro desse rei. E muitas pessoas, sem acreditar e sem saber, não conseguem perceber que esse rei governaria. Essa história pode ser dita até mesmo em filmes, em livros. Talvez Tolkien, talvez C.S. Lewis, talvez J.K. Rowling, talvez autores e autoras poderiam escrever de uma história que tem reis, que tem cavaleiros, que tem profecia, que tem magos, mas nenhuma delas, de fato, é uma história que está dentro da história humana. Em Mateus, capítulo 2, nós temos uma improvável narrativa de magos vindos de uma terra distante, magos que pertencem a uma outra religião, magos que vêm ou que adoram ou que muitas vezes estudam as estrelas para adorar um bebê, para prestar louvor e entregar presentes a um bebê. Vêm ao encontro de um rei, mas encontram muito mais do que eles estavam procurando. Leia comigo Mateus, capítulo 2, do verso 1 em diante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ides, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Santo Deus, peço que a tua palavra faça morada no coração de cada um aqui hoje à noite, que eu pregue o teu evangelho, nada mais do que isso. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amados, talvez essa passagem seja uma das mais estranhas das Escrituras. Temos a figura de magos, temos presentes distintos, temos reis traiçoeiros,
temos escribas e sacerdotes que, mesmo sabendo da profecia do Messias, parecem ler a Bíblia, citar a Bíblia e ficarem apáticos em relação a isso. Temos a figura de Jesus, bebê, lá com a sua mãe Maria. E temos então cenas desses magos se prostrando perante um bebê. Isso é assustadoramente, ou uma criança, assustadoramente, até mesmo difícil de acreditar. Veja, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Naquela época existiam duas Belém, ou duas Beléns, né? A Belém de Zebulon e a Belém da Judéia. Talvez para criar aqui uma distinção, Mateus citou Belém da Judéia. Também para deixar claro de que se tratava da cidade da profecia de Miqueias. Profecia essa que está dita aqui pelos escribas, quando eles dizem no verso 6, e tu, Belém, terra de Judá. Então, essa Belém aqui é a Belém de Davi, é a Belém da promessa, é a Belém da cidade do pão. Belém essa que estava pronta para receber o Messias. No Antigo Testamento, os profetas não deixaram tão claro, de fato, nem a aparência, isso é física, e nem mesmo como, de fato, se colocaria o Messias, mas que ele seria um rei, isso foi falado, que ele libertaria o seu povo, isso foi falado, e que ele nasceria em Belém, isso também foi falado. Mas uma outra característica é que o Messias, o Filho prometido por Deus, viria também de uma virgem. Então o nascimento virginal, descrito em Isaías, também faz parte do plano eterno de Deus, provando que a parcela de Cristo humana é intacta e referente também a Maria. E a parcela divina, isso é, a parcela de 100% humano e 100% divino, está contida em Jesus, pois ele não foi gerado, como fala o capítulo 1, no verso 16, ele não foi gerado por José. Veja só, verso 16 do capítulo 1, e Jacó gerou a José, marido de Maria, o qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Não temos aqui que José gerou a Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e não por José, mas ele era o pai adotivo, digamos assim, pela lei de Jesus. No capítulo 1 ainda, no verso 18 ao 25, temos a aparição do anjo para José, quando ele percebe que Maria, certo, fica grávida do Espírito Santo, sem saber que era do Espírito Santo ainda. José pretende sair, certo, escondido, e então não casar com ela. E, claro, pela lei era permitido que ele apresentasse dizendo que ela era indigna do casamento, então o casamento seria ali negado. Eles aqui ainda eram noivos, mas naquela época já era costume chamar os noivos de marido, certo? Marido e esposa. Então, Maria aqui estava grávida do Espírito Santo e José não sabia disso. Mas naquele momento, um anjo aparece para José e o conta do plano dele, dando até o nome do menino, Jesus. E também lendo a profecia de que a virgem conceberia um filho, que seria o nome de Emanuel. E agora? É Emanuel ou Jesus? O significado de Jesus é o Salvador, ou aquele que salva. E também temos Emanuel, que é o Deus conosco. Os nomes aqui possuem significados. Naquela época, a época de Cristo, até anteriormente a isso, cada nome possui um significado muito claro. Hoje em dia, um bebê nasce, antes mesmo dele nascer, já dá um nome para ele: Enzo, Valentina. Mas naquela época tinham significados profundos. Não é à toa que Deus muda Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. Então, a mudança e os nomes tinham profundo significado. Emanuel significa Deus conosco.
E foi de fato isso que aconteceu. Quando Cristo Jesus veio a essa terra e nasceu de uma virgem, ele agora estava conosco. O Deus, o Filho eterno do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, habitava entre os homens. Criaturas dele, a quem ele moldou do barro disforme, estava agora caminhando entre eles. Isso era maravilhoso. A encarnação de Cristo é algo maravilhoso. Imaginar que o Deus dos céus está conosco é incrível. Imaginar que ele caminhou entre nós é incrível. Imaginar que aquele que falou com a sua palavra para que tudo se fizesse luz, para que se fizesse terra, mar, agora teria que aprender a falar, é incrível. Então, Cristo Jesus nasceu. Diferente das imagens dos presépios nas casas, que temos, Jesus no meio, no centro, temos uma casinha, que é o estábulo, temos os animais, José e Maria, aí alguns colocam 3 reis magos. Só que na verdade, bem possivelmente, tanto pela narrativa que ocorre em seguida, tanto pela viagem do Oriente, é bem possível que Cristo não era recém-nascido aqui. É bem possível que essa cena não aconteceu, como os presépios descrevem aqui. Quando os magos chegaram até Jesus, ele já não era mais recém-nascido. Também é bem fácil de notar aqui que esses magos não eram reis e não fala que eles eram 3. A tradição responde a isso dando para eles 3 nomes: Gaspar, Baltazar e Melquior, ou Belquior, dependendo da tradução. Então, Gaspar, Baltazar e Melquior, 3 reis magos, dirigiram até Jerusalém, vindo do Oriente. Mas na verdade, meus amados, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 10. Uma caravana naquela época não acontecia normalmente com 3 pessoas, era bem maior. Então, possivelmente não foram somente 3 magos, não foram alguns magos. Mas esse texto é bem importante, porque nos faz perceber que, além deles serem estranhamente magos, vamos tocar nesse assunto, eles não eram de Israel. Eles vieram do Oriente para Jerusalém. Pessoas de fora do povo de Deus vieram adorar o rei de Israel. Porque, infelizmente, naquela época, poucos de Israel estavam preparados ou queriam adorar o seu rei. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Ele escolheu magos vindos de uma terra estranha para adorar o Rei dos Reis. É semelhante ao que Ele faz conosco. Nós não somos judeus, pelo menos creio que a maioria aqui, se não todos, de fato não são judeus. Nós somos, pela Bíblia, gentios. Mas essa que é a beleza da igreja do Senhor. A igreja é composta por pessoas de toda raça, tribo, povo e nação. A igreja é composta por pessoas de todo o local, tempo e espaço, que foi por Deus escolhido para formar o corpo de Cristo. E através da fé depositada no seu Filho Jesus, nós somos parte desse corpo, desse povo de Deus também, a igreja do Senhor. Aqui, os magos vieram distantes, estrangeiros, como nós somos em Israel, estrangeiros, mas vieram para adorar o Rei dos Reis, o Messias prometido. Mas o que são de fato magos? O que são esses magos, Vitor? O que significam magos? Eu me lembro que quando eu tinha meus 14 anos, eu li pela primeira vez essa passagem. Eu estava muito fã de Harry Potter na época. Eu imaginei os magos fazendo magia, e as varinhas e tudo mais. Veja só, não é que eles não faziam magia. Preste bem atenção no que eu vou falar. Muitos excluem essa parcela desse texto. Não é que eles não faziam magia, mas não nos moldes hollywoodianos que a gente vê. Eles pertenciam, provavelmente, devido ao grande estudo deles para as estrelas, eles possuíam um conhecimento astronômico gigantesco. Eles eram astrônomos, mas também sábios. A palavra magos, no original, tanto denota pessoas que estudavam os astros, como pessoas que estudavam os conhecimentos ocultos. Então, possivelmente, um comentador da igreja, Eusébio,
fornece a seguinte explicação: provavelmente se referiam a sacerdotes de uma religião chamada zoroastrismo, e eles iriam para fazer o estudo daquela religião, ou melhor, daqueles textos sagrados, através do profeta Daniel na Babilônia, de escritos dele, para saber em que época esse Salvador viria para salvar o seu povo. Através de uma profecia de outro profeta bem subversivo, chamado Balaão, um falso profeta que Deus usou em Números, temos a profecia da estrela de Belém. Veja só, Deus levantou um profeta pagão para profetizar sobre a estrela que anunciaria o Messias, e levantou sacerdotes pagãos para seguirem essa estrela para o Messias. Mais estranho impossível. Mas sabe por quê? Porque o Senhor usa quem Ele quer e como Ele quer, para cumprir os seus planos soberanos. Talvez ao lerem nas cópias dos rolos que Daniel tinha na Babilônia, ou na Pérsia, ou na Arábia, não sabemos que parte do Oriente eles vieram, mas ao ler esses escritos, ao estudar isso, eles foram até a estrela, guiado por ela, ao ponto de determinar perfeitamente o local do Messias. Isso é grandioso. Esses magos aqui, e certa vez quando estavam falando sobre esse texto, alguns perguntou: Vitor, eles são astrônomos, sábios, sacerdotes ou astrólogos? Eu respondi: astrólogo mesmo, eu não sei. Astrônomo é possível. Sacerdotes, bem provável. Mas o que eles aqui são de fato são estrangeiros, vindos de uma terra distinta, com um conhecimento que os escribas deveriam possuir. Só que, mesmo assim, conhecendo as Escrituras, eles não reagiam a elas. Eles caminharam, ou melhor, eles foram numa caravana distante, a uma terra distante, para somente conhecer e adorar o Messias. E perguntavam, verso 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E Johannes Kepler, que foi o inventor, o grande telescópio Kepler, tem o nome dele por conta disso, estudando essa passagem, falou assim: possivelmente se tratava de um evento natural, isso é, um cometa, uma estrela cadente que guiou esses homens até lá. Discordando dele, outro astrônomo falou: bem, é difícil de compreender como uma estrela natural iria parar em cima da casa de alguém. Não sabemos o que de fato era essa estrela. E também para o texto, sinceramente, para Deus, o que era a estrela não importa. Porque mesmo a estrela brilhando mais do que qualquer outro astro naquela noite e guiando esses magos, dentro daquela casa, havia uma luz mais poderosa do que qualquer outra coisa. A luz do Senhor estava dentro daquela casa. O Filho de Deus, a luz do mundo, estava ali. Aquela estrela que guiava os magos era só um objeto usado por Deus, um pano de fundo para algo muito maior. Ao verem a estrela, seguiram. E chegando lá, talvez comentando com as pessoas, e chegando no palácio, no templo e no palácio, chegaram até o rei Herodes. E ele, ouvindo essas palavras, de que eles vieram adorar, ou perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aqui temos uma dica: Cristo já havia nascido. Então, eles não chegaram logo no primeiro dia, não chegaram logo como nós imaginamos aquela cena, como eu falei anteriormente, com os pastores. Os pastores sim, logo quando foi pelos anjos anunciado, eles foram até o encontro de Jesus. Mas esses homens não, eles estavam em jornada, em peregrinação. E ao chegarem perguntaram. Então o rei Herodes se alarma. Veja só, tendo ouvido isso, verso 3, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Primeiro, quem era esse Herodes?
na Bíblia temos alguns Herodes, certo? Temos Herodes, aquele da época de Jesus, quando ele era criança. Esse Herodes aqui, conhecido também como Herodes o Grande. Temos o seu filho, que vai assumir depois, que é Herodes Arquelau, também chamado de Herodes. Temos depois Herodes na época de João Batista, de Cristo. E temos o Herodes, que era o que crucificou Jesus Cristo. São vários Herodes. Não confunda, não é que alguns lendo aqui, né, quando narra que Herodes no futuro morreu aqui, lá na frente ele está vivo. Como é que pode? Ressuscitou? Não. São pessoas diferentes. Aqui não é que fosse um título, mas era porque o nome daquele rei ficou tão presente na história que os seus sucessores também foram chamados de Herodes. E não foi uma sucessão boa, não foi na história marcado por coisas boas. Herodes foi conhecido como um rei maldoso, um rei opressor. Não é à toa que o verso 1 fala assim: em dias do rei Herodes. É como a gente falar assim, naqueles dias da ditadura, semelhante a isso. Naqueles dias de Hitler, naqueles dias de Pinochet. Então, é lembrança ruim, nos faz lembrar de épocas ruins. Essa frase, nos dias do rei Herodes, isso é, em uma época de extrema opressão, onde o povo não adorava Deus, onde o povo era rebelde, estava em cativeiro romano, havia lá um rei, Herodes, que não era judeu, mas estava no trono que pertencia a Jesus. Ele não poderia fazer isso. Aquele trono não pertencia a ele. E não é à toa que quando chegam os magos, falando que viriam ver o rei dos judeus recém-nascido, ele fica extremamente preocupado. Por quê? Ele sabia que aquele trono não pertencia a ele. Ele ficou preocupado porque se vieram distantes esses magos, era porque eles sabiam alguma coisa. Então o que ele faz? Chama os escribas e sacerdotes daquela época para falar sobre aquele fato. E ao inquirirem, eles respondem, verso 6. Verso 5. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Os magos inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Amados, se você continuar lendo o texto, principalmente do verso 16 ao 18, você vai perceber o verdadeiro plano de Herodes. Herodes não queria ir até Jesus para o adorar, ele queria ir até Jesus para o matar. Ele não admitia que houvesse outro rei em Israel que não fosse ele. Ele foi conhecido porque o seu primogênito de Herodes, que iria reinar depois dele, começou a discordar de algumas coisas do governo dele. Então ele foi lá e matou o seu primogênito. Você acha que com o seu próprio filho fazendo isso, com Jesus seria diferente? Ele queria matar o Cristo, assassinar o Senhor. Mas soberanamente Deus impediu isso. Veremos a seguir. Depois que Herodes chamou secretamente aqueles magos, os informou: olha, avisem-me quando forem encontrar o Messias, avisem-me o local exato onde ele está. Eu também quero ir lá para vê-lo, também quero ir lá para prestar para ele reverência. Ele não é o rei dos judeus? Quero também ir lá com ele. Até aqui é possível perceber 3 personagens distintos. Temos, em primeiro lugar, Herodes, aquele que estava preocupado, não de modo positivo, mas negativo, com a vinda do Messias. Ele estava preocupado com o trono dele, isso é, saber que Cristo via nascer nessa terra, o tornou mais agressivo. Ele estava pronto para odiar aquele rei. Temos o segundo personagem, ou personagens que são os escribas e sacerdotes, que lendo a lei sobre o Messias,
parecia não estar nem aí. Veja, eles sabendo que o rei nasceria em Belém, sabendo que magos vieram do Oriente por conta dessa profecia, mesmo assim, eles responderam ao rei Herodes e nada mais no texto fala deles. Por quê? Eles tinham muito, talvez, conhecimento da Bíblia, da lei, mas era uma religiosidade vazia. Vazia. E temos os magos, aqueles que vindo de longe, peregrinavam por dias e dias até o encontro do Messias. 3 personagens totalmente distintos. Eu faço para você hoje à noite uma pergunta: qual dos 3 personagens você se encaixa melhor? Quando você ouve falar de Jesus numa pregação, no púlpito, ou diariamente, você só gosta daquele Jesus que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele está para lhe dar um abraço, um carinho? Ou você também quer o Jesus que Ele veio para exigir obediência, justiça? Ele veio, segundo Mateus capítulo 10, para causar divisão entre pai e filho, porque importa mais amar a Deus do que ao seu pai e a sua mãe. Qual Jesus você adora? O das Escrituras ou o que é feito ao seu bel prazer? Será que você está criando um Jesus falso? Não aquele que nasceu em Belém, mas aquele que nasceu no seu coração corrupto. Aquele Jesus que aplaude os seus pecados diariamente. Aquele Jesus que não se importa com o que você faz. Certa vez, conversando com amigos e discutindo sobre as pessoas que pregam Jesus, eles apontou a seguinte característica: tem uma coisa comum entre todos aqueles que escutam os falsos profetas. Eu perguntei o que é. Eles escutam porque querem Jesus à sua imagem, querem daquele jeito que eles pregam. Quem não quer um Jesus que promete quando você dá 1% vira 100%? Quem não quer um Jesus que quando você dá um carro para a igreja, Ele dá para você de volta 5 carros? Quem não quer um Jesus que quando você dedica a sua vida para servir a Ele, esperando que a sua saúde melhore, e sempre vai melhorar, você nunca terá mais doença, nunca terá mais nada disso, sempre terá perfeição na sua vida? Quem não quer um Jesus que se preocupa com a sua vida terrena primeiramente, e a espiritual fica de lado? Quem não quer um Jesus que lhe dá tudo de bom e de melhor e não pede nada em troca? Acontece que esse Jesus, ele não existe. Só há um rei, só há um Cristo, e ele é o das Escrituras. Ele é aquele que nasceu em Belém. Ele é aquele que não veio meramente para lhe dar coisas, para lhe dar saúde, lhe dar bonança. Ele veio para lhe dar algo bem melhor do que isso. Ele veio para lhe dar vida eterna. Não há nada melhor do que isso. E sim, depois que você busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Não bonanças financeiras e saúde, não é isso. Ele lhe dá o necessário. E se for necessário você sofrer pelo nome de Deus, pode ter certeza, é isso que Ele vai dar para você. Esse Jesus é o Jesus bíblico. Mas Herodes, sabendo que o Jesus não poderia ser a sua imagem, sabendo que esse rei viria para tomar o seu trono, que esse rei com ele não teria negociação, ele só pensa em uma coisa: eu tenho que impedir que este homem, esse bebê, chegue até o trono e me destrone daqui. Então ele começa a planejar. Muitas pessoas acham que estão no controle soberano das suas vidas. Muitas pessoas acham que quem senta no trono da sua vida é você. E até para algumas delas, elas até sentam um pouquinho.
Mas na realidade, quem dá o ar que tu respira, quem dá a roupa do teu corpo, quem dá tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você pensa, sempre foi Deus. Ele que é o dono da sua vida. Você sendo rebelde contra Ele, ou sendo obediente a favor dEle. Herodes aqui, sabendo que esse rei iria tomar o seu trono, decide matá-lo. Muitas pessoas vivem essa vida querendo matar Jesus. Não, ninguém quer matar Jesus. Quem é que quer matar Jesus? É impossível isso. Sabe quando você quer matar Jesus? Quando você quer que Ele não dê pitaco na sua vida. Quando você quer que Ele não tome conta das suas escolhas. Quando você quer escolher no lugar dEle. Quando você quer fazer tudo como você acha que deve ser feito. Quando você quer pecar, pecar, pecar e pecar. Assim, você mata no seu coração Jesus. Mas se você fizer o oposto disso, obedecer, ser fiel, se entregar ao Senhor, aí sim. Aí sim. Amados, não tem esse negócio de deixe Jesus sentar no trono da sua vida. Ele já está no trono da sua vida. Eu quero que você reconheça isso. Abra seus olhos e veja que Deus soberanamente já está sentado no trono. Não olhe para trás. Não planeje matá-lo que nem Herodes. Mas reconheça e se proste. Também temos um segundo personagem, os segundos personagens. Religiosos apáticos. Pessoas que talvez fazem seu devocional todos os dias religiosamente, mas todos os dias continuam sem entender a Bíblia. Pessoas que todos os dias estão aqui na igreja, quarta, sábado, domingo, oance, mas escondem no seu coração mentiras, prostituição, adultério. Pessoas que ao partirem depois daqui desse culto, quando voltarem para casa, não pensarão na mensagem. Pensarão, eu estou correndo de fome, tenho que comer logo. Não, eu não consigo pensar em outra coisa. Só naquele louvor lá. É importante? É fundamental. Mas qual é a letra? Não sei que estava tocando bem bonito. Pessoas que ouvem, gostam da melodia, mas a letra eles nem se lembram. Pessoas que leem a Bíblia ou passam de um culto e nem sabem da mensagem. Religiosos que estão apáticos ao lerem que Jesus Cristo ele veio, nasceu como um bebê e um dia voltará como um rei. Sabendo disso, permanecem apáticos. O que vocês estão fazendo com as suas vidas? Vocês estão preparados para o dia do Senhor? O dia que Ele virá a essa terra? Estão preparados para a volta dEle? A primeira vez foi Natal. Ele nasceu com um bebezinho bem frágil. A segunda vez Ele virá como um poderoso rei e violento Senhor. Salvará os seus e pisará sobre os outros, aqueles que desobedecem ao Senhor. Esse é o Jesus das Escrituras. Quando você lê a Bíblia no seu devocional, você faz o devocional talvez do pão diário, que é muito bom por sinal, façam, é muito bom. Vocês fazem o devocional do pão diário, leiam o pão diário, fazem uma oração e sai. Não dura nem 5 minutos. Você cumpri meu dever religioso do dia, fiz meu devocional. Vocês passam o dia todo e às vezes não meditam sobre isso. Vocês têm feito o seu devocional como? Meditando em cada palavra que você lê? Ou lido e logo depois esquecido? Quanto tempo você dedica de oração ao Senhor? Se juntar antes das orações, antes de dormir. É só isso. Dedique essa semana
Ou melhor, esse mês de dezembro que está quase no fim, dedique para orar por alguém da sua família, algum amigo seu, alguém da igreja. Orar pela salvação dele ou dela, orar pela vida dele ou dela, logo de manhã cedo. Dedique esse momento. Ou quando você estiver à tarde em casa, mas dedique um tempo especial para isso. Eu não falo aqui de você passar horas e horas, não é isso. Mas estabeleça na sua vida propósitos para orar. Deus nos ouve, mas temos que orar para Ele. Não como um exercício religioso, não é isso, mas como uma devoção para Ele. Quando oramos, falamos com o Senhor. Falamos com o Senhor. Leia a Bíblia. Faça um plano de leitura anual. Mas não se preocupe se você um dia não cumprir o plano. Mas leia a Bíblia. E se você parar num versículo e ficar nesse versículo durante uma semana, mas pensando no versículo, fique ali. O que importa, meus irmãos, é vocês conhecerem a Deus. É vocês entenderem quem o Senhor é. Não como os escribas e sacerdotes que, ao falarem da profecia do Messias, falaram de maneira apática. Falaram e nem se importaram. Não sejam assim. Nem como Herodes, que odeia Jesus. Nem como os escribas que não estão nem aí para Jesus. Eu convido vocês a serem como os magos. Sim, como estrangeiros, sacerdotes pagãos, vindos de uma terra estranha, pessoas distintas. Talvez, se nós víssemos aqui um estrangeiro, dependendo de onde ele viesse, nós ficaríamos bem distantes dele. Imagina que se entrasse aqui alguém lá da Arábia Saudita. Ficaria assim já, ó. Você não está nem perto dele. Mas se ele viesse com a bolsa, vixi, sai de perto. Não dá não. Mas não foi assim que aconteceu com esses homens aqui. Eles vieram de uma terra estranha, sabendo que poderiam receber dos próprios judeus mesmo reprovação, e vieram para adorar. Veja, verso 9 em diante. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. A estrela de Deus os acompanhava. Até que chegando parou sobre onde estava o menino. Talvez eles conversavam entre si, falando um para o outro: aqui chegamos. Ela parou ali naquela casa. Vamos lá. Ali deve estar o recém-nascido rei dos judeus. Chegaram até lá, eles se alegraram, olha só. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando falam assim: ei, vamos para o culto, você fala: vamos, que massa. Você fica: vixe, hoje não. Quando você vai adorar ao Senhor, quando você adora o Senhor, você se alegra com intensidade, com felicidade, ou fica triste? O que você faz? Qual é a sua atitude? É júbilo, alegria intensa ou tristeza? Eu não falo, meus amados, porque no culto vai ter algo especial. Ah, porque no culto vai ter algo diferente. Ah, porque no culto vai ter isso. Depois do culto tem comida, eu vou hoje para o culto. Não é isso. Primeiro, porque ninguém aqui assiste culto. Você presta culto. O único ser no universo que assiste culto é Deus. É para Ele o culto. Sempre foi para Ele o culto. Você fica alegre por cultuar o seu Deus, ou fica triste, ou pior, apático? Ah, tanto faz se hoje tem culto ou não. Se um dia, espero que isso nunca ocorra, mas se um dia, por nenhum motivo, o culto seja cancelado, nenhum motivo, culto cancelado, a gente: tudo bem, próximo domingo tem outro. A gente deveria ficar revoltado. O quê? Não pode? Impossível isso.
Por quê? Porque você deve amar, cultuar a Deus. Você deve pensar na semana inteira: está chegando domingo, vamos para o culto. Isso deve ser o seu ápice da semana. Não é à toa que domingo é o primeiro dia, não o último. É o primeiro dia da semana, começando cultuando a Deus. Os magos aqui, por verem uma estrela parada em cima de uma casa, sem antes ver Jesus, já começaram a se alegrar, pensando: vamos ver finalmente aquele de quem ouvimos falar, de quem lemos, de quem viajamos quilômetros. Aleluia! O que você responde a Deus? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Entraram na casa, viram o menino com a sua mãe Maria nos seus braços, possivelmente. Aquela cena pode ser para você um pouco comum, uma mãe segurando um bebê, mas para eles era a coisa mais incrível que eles viram em toda a sua vida. Estava diante deles o Rei dos Judeus, o Messias prometido, o Salvador dos homens. E a primeira coisa que eles fazem para um rei é se prostrar. Se prostraram diante de um bebezinho. De um bebezinho. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquele bebezinho não era qualquer bebezinho. Era Jesus. Era o Cristo, o Messias. Ao se prostrarem, fazem uma segunda coisa. Eles se prostram e o adoram. Eles não somente ficam de joelhos e caem por terra por um bebê. Eles fazem isso o adorando. Eles adoram um bebezinho. Só se adora Deus. Aquele bebê era Deus. Se adoram perante Ele. Melhor, adoram perante Ele, se prostram diante dEle. Então abrem seus tesouros: ouro, incenso e mirra. Não esperem aqui que eu vou explicar que o ouro é uma coisa, incenso é outra e mirra é outra. A Bíblia não fala isso. Não fala o que é ouro, o que é incenso, o que é mirra. Temos suposições. O que sabemos é que era uma prática comum. Quando você ia visitar algum rei de outro reino, levasse presentes. Temos a cena da rainha de Sabá levando para Salomão presentes. Então, quando você ia visitar um outro reinado, você levava presentes. Eles iam visitar um rei, precisavam levar tudo que tinham do bom e do melhor. Também sabemos que grande provavelmente o ouro que eles foram aqui levados, que eles levaram aqui para Jesus, foi usado na fuga dele para o Egito e para manter ele no Egito, provavelmente. Ficaram algum tempo no Egito lá, provavelmente isso. Mas tudo além disso, e até algumas coisas disso, são suposições. O que sabemos é que eles levaram presentes, mas que aqueles presentes não eram maior do que o que eles estavam recebendo na frente deles. O privilégio de verem o Messias. Essa cena é curiosa. Sabe por quê? Esses homens tiveram o privilégio de verem Jesus ainda bebezinho. Nós não tivemos o privilégio de vê-lo, infelizmente. Mas se você prestar atenção no que Cristo fala para Tomé em João, mais bem-aventurados serão aqueles que crendo, não viram e creram, do que aqueles que creram vendo. Eles viram, se prostraram e o adoraram. Se nós nos prostramos e adoramos a Jesus sem ver, nós somos mais felizes do que esses magos, mais felizes do que os apóstolos.
Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é incrível. Quem é você? Chegamos ao terceiro personagem, ou personagens, e ao fim dessa história. Quero que você pense nos personagens que nós conhecemos hoje à noite. Temos Herodes, aquele que odeia e planeja matar Jesus. Temos os escribas religiosos, apáticos, que não estão nem para cá nem para lá, mas para eles não faz nenhuma diferença saber que ele nasceu. E temos os magos, vindos distantes para adorar o Rei dos Reis. Qual é a sua posição aqui? Adorar Jesus, o da Bíblia, ou se negar, virar as costas, odiar, ou continuar vivendo uma religiosidade fraca e falsa? Qual é a sua posição? Tem outra coisa que essa história nos ensina. Na verdade, todas as histórias que tratam do nascimento de Cristo nos fazem lembrar que profecias foram cumpridas e também que uma outra pode ser cumprida, ou melhor, será cumprida. A profecia da sua volta. A primeira vez ele veio como um bebezinho. A segunda vez ele virá como um soberano rei, em glória, para governar aqui fisicamente essa terra. Ele virá para trazer aqui justiça plena. Ele virá, mais uma vez ele virá. Devemos lembrar no Natal isso, a sua vinda, a primeira vinda, o primeiro advento e o segundo advento, que é o seu retorno, a sua volta. Ele voltará. No dia que ele voltar, você estará como? Como Herodes, como os escribas ou como os magos, o adorando? Deixa-me te contar uma história. Certa vez um pai queria dar um presente para um filho, que ele preparou o presente com muito amor e carinho. Colocou o presente sem o filho ver, quando ele estava dormindo. Colocou num pacote vermelho, com um laço dourado. Lindo, maravilhoso. Se você visse, lindo. O filho tinha 5 anos. Ele, papai, é para mim. Ele fez, meu filho, você só pode abrir com 50 anos. Aí ele, papai, mas vai demorar muito. Nada, meu filho, passa num instante. Então, depois de 5 anos, o menino aperreava muito, esqueceu. Quando ele fez 15 anos, brincando na garagem, ele viu lá o pacote e ficou, meu Deus, o pacote, 50 anos eu abro agora. Aí o pai dele olhou assim de canto de olho e falou, olha, tenha calma, ainda faltam 35 anos. Ele, mas pai, 35 anos. Tá bom. Passou o tempo, ele teve filho, saiu de casa. Na festa de família, ele ia visitar e viu o pacote. E fica no coração dele, o que é que tem dentro do pacote? O que é que tem dentro daquele pacote? Ficava pensando e pensando e pensando. Então, com 35 anos de idade, ele foi na garagem de surpresa. Quando ia abrir o pacote, ele estava lá esperando ele. Ah, vai abrir o pacote, né? Isso não pode não, só com 50 anos. Mas pai, eu já sou velho, eu tenho filho e esposa já. Só com 50 anos. Mas 50 anos, tá bom. Ele fez 49 anos mais ou menos, o pai dele ficou muito doente, foi internado. Quando faltava uma semana para os 50 anos, o pai dele faleceu. Mas ele honrou a promessa do pai dele. Falou assim, eu vou abrir só quando fizer 50 anos. Então, nos 50 anos, festança, ele foi sozinho até a garagem. Viu o presente e tinha um envelope, escrito assim, você quer ler esse envelope e saber o que tem dentro e nunca abrir, ou quer abrir e ver o que tem dentro? O filho pensou, pegou o envelope e fez, não, eu vou abrir. Abriu, viu o que tinha dentro, sorriu e saiu embora. Querem saber o que tem dentro? Sabe esse desejo? Devem ficar assim, esperando a volta de Cristo, ansiando para saber sobre isso.
Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, nos ajude, Senhor Deus, a meditar na Tua palavra, sabendo que o Senhor enviou seu Filho Jesus para vir nessa terra como um bebezinho. Mas, sendo bebê, Ele cresceu, aprendeu, ensinou, e viveu uma vida perfeita e santa. Morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irá voltar, segundo as Escrituras. Obrigado, Pai. Obrigado pela promessa que nós temos de que o Senhor voltará. Ansiamos por isso. Ansiamos, Senhor Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Volta hoje, Pai. Volta hoje. Vem nos buscar. Oramos assim, na viva esperança que temos da volta do Senhor, esperando ansiosamente pelo dia que veremos ao Senhor Jesus e novamente caminharemos com Ele. Em nome de Jesus oramos assim. Amém.